E aí, gente, tudo bom com vocês? Então, depois da aula de membrana, a gente vai falar um pouquinho sobre a Covid-19 e como os vírus entram nas nossas células. Para começar, a gente tem aqui uma imagem que demonstra os dois tipos principais de vírus existentes, que são os vírus envelopados e os vírus não envelopados. Os vírus não envelopados, eles são formados apenas pelo genoma, que pode ser DNA, pode ser RNA, e por um capsídeo. E juntos, esses dois formam o núcleo capsídeo. Já os vírus envelopados, eles também são basicamente formados pelo genoma mais o capsídeo, só que esses são recobertos por um envelope. Agora, falando um pouco sobre como os vírus entram na nossa célula. No último encontro que tivemos, falamos de membranas, e dentro da membrana a gente fala de um tipo de transporte de macromolécula, que é chamada de endocitose adsortiva, que é um processo que utiliza energia, utiliza modificações na estrutura da membrana e também utiliza proteínas específicas nessa minha membrana para reconhecer outras moléculas. E é assim que o nosso vírus entra na célula por meio do primeiro passo, que é chamado de adsorção. Então, na adsorção, eu vou ter uma molécula do superfície viral sendo reconhecida por um receptor específico na minha membrana, no caso, uma proteína. E aqui é importante frisar que nos vírus envelopados, essa molécula receptora é também chamada de espícula. Isso é importante porque no COVID nós temos a proteína S, que vai ser considerada uma espícula. Seguindo com as etapas da replicação viral, depois que ocorre a endocitose adsortiva, o vírus tem que penetrar na célula. E para isso ele pode fazer de duas formas: por meio da fusão, quando vai ocorrer a fusão entre a membrana e o envelope do vírus, e entra apenas o material genético no citossol, que é como ocorre a penetração do coronavírus, que eu também estou dizendo um termo errado, mas depois eu vou explicar para vocês por quê. E por viropexia, onde ocorreria uma invaginação dessa membrana e o vírus entraria como um todo na célula. O terceiro passo é o desnudamento, ser quando o capsídeo vai ser removido para que o material genético do vírus seja exposto. Sendo exposto esse material genético, vamos para a quarta etapa, que é a síntese viral. Para ocorrer a síntese viral, eu preciso fabricar proteínas virais. Então, o material genético do vírus vai utilizar estruturas ou no núcleo ou no citoplasma para produzir, primeiro, por meio de tradução e transcrição, proteínas estruturais, e essas proteínas estruturais elas vão formar a partícula do vírus, então forma o capsídeo e o envelope, se o vírus for envelopado, e depois vão ser produzidas proteínas não estruturais, que são responsáveis aí pelo processo de replicação e pelo material genético. Por fim, vai ocorrer a montagem e a maturação desses vírus, que é a união da estrutura com o material genético. E no final, esse vírus vai ser liberado, e essa liberação é chamada de exocitose, e a exocitose ela pode ocorrer de duas formas: por lise, que é o rompimento da célula hospedeira, ou por brotamento, quando o núcleo capsídeo vai migrar da face interna para a face externa da membrana, sem causar a lise. Agora, especificamente sobre a Covid-19. Primeiro, é importante frisar que coronavírus não é um nome de uma patologia, coronavírus é o nome que se dá a um grupo de vírus que causa alguma afecção respiratória. Então, por exemplo, a gente tem a SARS-CoV, simplesmente sem o 2, que foi a responsável por uma epidemia que aconteceu na China em meados de 2002, 2003, que causou o que chamamos de SARS, que é uma síndrome respiratória aguda grave. Também é uma afecção das nossas vias respiratórias, mas é um pouco diferente do Covid-19.
O Covid-19 em si, ele é causado pela SARS-CoV-2. Então, o vírus, agente etiológico, é a SARS-CoV-2, que é um vírus de RNA de fita simples no sentido positivo. Vocês vão ver isso em microbiologia no final do ano, que o sentido positivo, ele acelera a síntese proteica, porque esse sentido positivo já é determinante na forma com que ocorre a tradução e a transcrição de sinais. Além disso, o SARS-CoV-2 é um vírus envelopado. No envelope encontramos gordura e proteínas. É um vírus e dentre as principais proteínas encontradas, que não estão demonstradas nessa imagem, nós temos, primeiramente, a mais importante é a proteína Spike, proteína S, que é a forma de espícula reconhecida pela enzima conversora de angiotensina 2, que é a responsável aí pela endocitose adsortiva que vai ocorrer na minha célula. Fora isso, nós temos também a proteína E, que ela vai auxiliar na infecção de outras células pelo vírus, e nós temos a proteína S, que vai ser responsável por camuflar parte do nosso sistema imune. Além disso, na nossa membrana, nós temos essa proteína TMPRSS2, que é uma enzima que funciona facilitando a entrada de vírus na célula hospedeira. E é a partir desses dois componentes, né, da quantia de ECA2 e da quantia da proteína TMPRSS2, que conseguiram identificar em quais células o SARS-CoV-2 é capaz de atingir, é capaz de causar danos, perdão. E essas células incluem principalmente as células pulmonares, as células das vias nasais e as células do intestino. E agora eu deixei um videozinho aqui que demonstra basicamente todo esse processo que eu descrevi para vocês com o vírus do SARS-CoV-2. Beijo, gente, até mais. Mechanism of action of coronavirus. The 2019 novel coronavirus is a newly discovered strain from the coronavirus family that causes respiratory disease. Humans have long been infected by coronavirus, as it is one of those responsible for the common cold. It is a contagious viral infection spread through inhalation or ingestion of viral droplets. As a result, coughing and sneezing and touching infected surfaces are primary sources of infection. The structure of coronavirus has multiple parts. Inside the virus lies the genetic encoding that allows the virus to hijack human cells and turn them into virus factories. A protein encapsulates the genetic material known as the viral envelope. On the surface of the viron are S and HE proteins. The structure of the 2019 novel coronavirus is a mutation. For more information on this, see the link below. The large S glycoproteins are used by the virus to gain entry to human cells. They most likely attach to angiotensin-converting enzyme 2 receptors on the cell membrane, allowing the virus entry. The exact mechanism for this is not known. Most likely, as shown here, the human cell ingests the virus in a process known as endocytosis. Once inside the cytoplasm, the endosome opens to reveal the virus's genetic material, a single-stranded RNA. The virus hijacks the cell's machinery to replicate the RNA in N proteins and uses the endoplasmic reticulum to form its M protein outer layer and the all-important S protein. After replication, the virus is carried by the Golgi bodies out of the cell in a process known as exocytosis so that it can infect other cells. Meanwhile, the stress of viral production on the endoplasmic reticulum eventually leads to apoptosis, or cell death.